Agora, entrevista. No programa de hoje eu vou conversar com o soldado que integra a Corporação Especial, né, de Busca e Salvamento, que é lá de Porto Alegre, e é o SEBS, né, e que a gente vai bater um papo aí sobre a questão de afogamento, né? Vamos falar aí sobre como identificar uma pessoa que está sendo vítima de afogamento e trazer essas informações, né? E discutir com uma pessoa que é especializada nessa área, que é um profissional, Fábio Eduardo Spon, que se dispôs a nos conceder essa entrevista. Antes de eu conversar com ele, apenas fazer um relato aqui sobre como que a gente procurou trazer pessoas qualificadas para falar sobre esse caso. Entramos em contato com os bombeiros voluntários, né, e eles nos indicaram justamente até a Brigada Militar, aliás, a Corporação de Bombeiros Militares, e eles nos indicaram também daí o Fábio, né, que é o soldado Spon, e outros que participam dessa corporação aqui de busca e salvamentos, até porque são especializados nessa área. E o Fábio, inclusive, tem 3 anos aí como mergulhador, há 9 anos como salva-vidas e trabalha na Operação Golfinho. Ontem, inclusive, a gente gostaria de fazer aí uma entrevista com ele, mas justamente ocorreu de que no horário que faríamos a entrevista estava em deslocamento aí para a busca e salvamento aí de uma pessoa que era vítima de afogamento. Então, a gente deixou para hoje e a partir de agora a gente passa a conversar então com o Fábio Spon de Porto Alegre por telefone. Fábio, bom dia, obrigado por ter aceito o convite de nos compartilhar essas informações, esse conhecimento. Bom dia, Fábio. Perfeito, bom dia, sócios, bom dia a todo o público da Rádio Nova aí, é um prazer estar em contato com vocês. Estamos aí para ajudar no que for possível nessa questão de prevenção ao afogamento, né? Muito bem. Fábio, antes de a gente entrar nesse assunto, propriamente que temos como pauta para a entrevista de hoje, como que foi ontem sobre esse deslocamento, essa saída de vocês aí? Era mais um afogamento? Como que era? Perfeito. Este fato se ocorreu na cidade de Palmares do Sul, na Lagoa do Gateado, no sábado de manhã. Como a lagoa é muito extensa e a condição de vento influi muito na questão de marolas nas lagoas, né? Um pessoal que se dispôs a acampar numa ilha lá, saiu num barco lotado com barraca, rede de pesca, toda essa questão que o pessoal usa para acampamento, né? E quando eles acessaram a lagoa, uns 300, 400 metros da margem, como as marolas eram muito, muito grandes, elas botaram água para dentro do barco, vindo o barco a afundar, né? Como, infelizmente, somente um deles estava utilizando o colete de salva-vidas, um dos rapazes, dos senhores, acabou não conseguindo se segurar no barco, nos objetos que flutuaram, e acabou falecendo no local, né? As buscas continuam até hoje ainda, porque não foi localizado o corpo ainda, né? E hoje continua uma guarnição lá em Palmares Sul, realizando as buscas por esse senhor, né? Lamentavelmente é óbito, né? E também já fica a primeira dica aqui, antes da gente entrar propriamente na entrevista, de que quando a pessoa for pescar, quando for praticar o lazer no barco, é preciso ter equipamentos de segurança. E um colete, qual que é a tua avaliação, a importância? Acho que o próprio fato já ilustra. Um morreu, né? Um desapareceu e o outro sobreviveu. Já justifica aí a necessidade do uso desse equipamento, né? Exato. O colete salva-vidas, ele é como se fosse o cinto de segurança no veículo, né? Porém, na embarcação. É o teu IPI, o equipamento de proteção individual da pessoa, né? Algumas coisas devem ser observadas quando da utilização e compra deste equipamento, que é o peso que esse colete suporta. Normalmente as pessoas costumam comprar um colete que suporta 90 quilos, mas a pessoa pesa 80. Só que ela tem que levar em consideração que quando ela estiver usando o colete, ela vai estar com roupa, calça jeans, casaco, e essa roupa, quando ela entra em contato com a água, ela pesa mais, né? Isso tudo acaba contribuindo também na compra de um equipamento adequado, né? Por isso que é bom procurar locais especializados, né,
às vezes o barato sai caro, né? O pessoal quer economizar, mas o barato sai caro, infelizmente, né? É preciso saber também a procedência, enfim, ter esse cuidado todo também, né? Exato. Muito... do neto, toda essa questão, assim, né? Muito bem. Soldado Spon, há dias atrás, né, o pessoal tem muita gente que tem acompanhado a novela, independente se a pessoa gosta ou não gosta, e eu acho que o assunto que se tornou até mais comentado do que o próprio do Luiz Inácio Lula da Silva, que teve o indiciamento dele, aliás, a denúncia dele há dias atrás, né, sobre essa questão de corrupção, né, no mesmo dia ocorreu de que um ator da Globo, o Domingos, lá no Rio São Francisco, depois de gravar uma cena na novela da Globo, foi se banhar com a sua colega de trabalho, a atriz Camila Pitanga, e acabou morrendo, né? Então, para a gente perceber o quanto de repercussão teve, foi praticamente, se comentou mais naquele dia do que propriamente a questão envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse processo de investigação por corrupção. E a gente, claro, que é um ator global, e a gente sabe que a novela também, essa semana inclusive, está na sua última semana. Mas o que chamou a atenção? A morte propriamente, é claro, obviamente isso. Mas uma situação que chamou muita atenção da população foi como descrito pela atriz Camila Pitanga, que no domingo posterior concedeu uma entrevista, me parece que foi a única, inclusive, ao Fantástico, e relatou como ocorreu esse afogamento. E ali chamou a atenção de muita gente. Mas pera um pouquinho aí. Pela forma que ela descrevia, parecia que o Domingos, né, que era o ator que faz o personagem santo da novela Velho Chico, não estava se afogando. Até para ela causou uma surpresa, causou um espanto, não parecia para ela. E eu vou tomar a liberdade, se tu me permite, soldado, de reproduzir aqui, brevemente, um pouco do depoimento dela, da entrevista que ela concedeu, então, ao programa Fantástico, para a gente compreender um pouquinho a sua surpresa, e a partir disso eu gostaria de perguntar para ti, né, o que se pode fazer para evitar situações como essa, como identificar uma pessoa que esteja, né, sendo vítima de afogamento, pelo que descreve a atriz Camila Pitanga, e conforme um artigo que eu trouxe, inclusive, para os nossos ouvintes ontem, aqui no nosso programa, e que vou compartilhar contigo algumas informações. Me parece que o afogamento não é tudo igual. Parece que cada um tem algumas características. E é isso que eu queria conversar contigo. Então, inicialmente, eu vou rodar um trecho aqui desta entrevista da atriz Camila Pitanga ao Fantástico, concedida, então, no domingo passado. Você sentiu uma mudança na corrente? Não. E qual era o meu medo? O que nos acendeu? A gente pode se machucar na pedra. Não foi ali pânico. Foi, vamos voltar. Ele, claro, vamos voltar. E vamos nadando. O Domingos estava mais na minha frente, eu estava um pouco mais próxima da faixa de areia. A gente perdia sempre. Por mais que ela fosse suave, a gente nadava e ficava. Mas isso não se estendeu por muito tempo. Só que... Não deu tempo de ter uma exaustão? Não deu tempo de ter uma exaustão. Foi, na verdade, quando eu percebi que eu não conseguia vencer essa correnteza, que era muito suave mesmo, eu falei, aí eu me desesperei, eu respirei errado, vi que eu estava respirando errado e fiquei tentando, aí eu falei assim, não, vamos parar. Camila, conversei comigo mesmo, tudo isso que a gente falando parece que tem uma duração enorme, é tudo átomos de segundo, mas eu falei, eu tenho que me organizar. Mas eu não estava tendo noção mesmo do que de fato estava acontecendo. Nisso, eu notei que na nossa lateral tinham pedras. 3-4 metros. 3-4 metros. Eu falei, vamos para lá, vamos segurar na pedra. Porque voltar, a gente não estava conseguindo. E a gente está falando de uma pedra que ela não era um paredão, era uma coisa assim. Então, quando eu cheguei aqui a correnteza não tinha mais... Nenhuma força, ela não tinha o menor sentido, porque a água continuava, seguia. Aí eu, tá tudo bem. Então ali de fato eu me acalmei, eu falei, tá tudo certo, vem Domingos, aqui tá tudo certo. E eu estava notando que o Domingos não conseguia, ele não nadava e estava assustado.
Então eu falei, ele tá assustado, eu vou ajudar. Não tinha noção do que estava acontecendo, não sou heroína, nada disso. Para mim estava tudo tranquilo, então naturalmente, se eu fui tão fácil eu chegar até lá, é fácil eu chegar e voltar e ajudar meu amigo que está com medo, Então saí e fui ajudar meu amigo. Peguei no antebraço dele e puxava, calma, tá tudo bem. Você tá vendo? Ó, E ele não vinha. Soltei o braço dele, vim pra pedra para mostrar para ele que estava tudo bem. Falei, Domingos, eu tô te dizendo, aqui tá tranquilo, vem. Ele não saía do lugar e não falava nada. Mas ele estava paralisado ou ele estava tentando sair do lugar? Foi muito estranho porque para mim o natural seria fazer com o braço assim. Ele aparentava estar paralisado. Então eu voltei de novo, peguei de novo no braço dele e vim puxando ele não sair do lugar. E aí ele falava, eu não estou conseguindo, cara, eu não estou conseguindo. Aí de novo voltei para a pedra para dizer, então boia, porque eu queria que ele se acalmasse. Eu entendi, ele está nervoso, ele está respirando errado, então boia. E comecei a gritar socorro, pedindo socorro. Foi quando ele submergiu pela primeira vez. Ele falava, eu não estou conseguindo, engoliu uma água e eu falava, calma, e começava a gritar, pedindo socorro. Quantas vezes você viu ele subindo, descendo? Foram só 2 vezes. Quando ele submergiu, e foi a última vez que ele submergiu, aí eu entendi o problema que a gente estava vivendo. Quando ele submergiu, eu entendi que eu não podia ir lá, porque tinha alguma coisa que era maior do que aquilo que eu estava imaginando. Não era ele assustado, eu não sei o que era. Era alguma coisa que eu não sabia o que era. E era um desespero de eu vou, se alguma coisa dizer não vai. Muito bem, então esse é parte aqui do relato da Camila Pitanga falando sobre esse afogamento do colega de trabalho, então o ator Domingos Montagnier. Tu conseguiste ouvir bem o áudio, Soldado Spohn? Sim, consegui ouvir bem. Na tua experiência, na tua avaliação, a gente sempre percebe, tem aquela ideia de que alguém que está se afogando, está se debatendo, os braços estão gesticulando rapidamente, está gritando. Isso é comum ou há situações de afogamento em que foge esse estereótipo de afogamento que a gente conhece? Perfeito. A atriz Camila Pitanga, ela foi muito feliz nas palavras que ela utilizou, ela conseguiu expressar direitinho o que realmente ocorre numa situação de afogamento. Nessa mesma entrevista anterior, esse relato dela, do fato em si, ela comenta sobre a questão do local que eles costumavam se banhar. Que esse local que eles utilizaram naquele momento ali não era o mesmo que eles sempre costumavam a tomar banho. Esse é o principal, uma das principais causas do afogamento em si, a pessoa não conhecer o local onde ela está indo se refrescar, tomar seu banho. Um exemplo, ela conhece ouve uns amigos comentando que em determinado local tem uma cascata com uma cachoeira bonita. Eu suponho que ela vai em determinado final de semana lá para conhecer, ela não procura receber informações sobre a profundidade, se tem pedra, se tem sobre o local. Muitos jovens, pelo afoito ali, acabam pulando de qualquer jeito na água, dão um bico na água, pode ocasionar de bater a cabeça em uma pedra, uma coisa assim, ocasionando uma fratura para, consequentemente, o afogamento. Referente a como fazer a identificação dessa pessoa que está se afogando. Como nos é passado pela mídia também, através dos filmes, nós temos aquela velha imagem assim, da pessoa que está se afogando, de estar se debatendo na água, de estar gritando socorro, só que, porém, na situação real não é assim que ocorre, né? O afogamento, por incrível que pareça, ele é uma morte muda, uma morte calada, né? Silenciosa. Dificilmente a pessoa vai gritar por socorro, dificilmente, porque ela está tentando preservar as condições vitais dela ali. E aí a principal preocupação dela é manter a boca fora d'água para poder respirar, né? E a partir do momento que ela não consegue mais fazer isso, que ela começa a fazer a expiração de líquido, é onde começa a ocorrer o afogamento, né?
Muito bem. Formas de poder ajudar essa pessoa. Tu identificou que uma pessoa não está fazendo uma natação, mal tira o braço da água para fazer um deslocamento na água. Formas que você possa ajudar essa pessoa. Primeira coisa, procurar objetos que tenham uma flutuabilidade considerável. Normalmente, uma caixa de isopor, garrafa PET, até mesmo uma bola de futebol. Se o pessoal está acampando, uma bola de futebol já serve. Botijão de gás. São N coisas assim que na hora isso pode ser utilizado como meio de fortuna, né? Muito bem, estou conversando então com o soldado Spon, né, que faz parte então do SEBS, como é que é mesmo? Companhia Especial de Busca e Salvamento. Companhia Especial de Busca e Salvamentos de Porto Alegre, né? Quanto tempo tu tens experiência nessa companhia, quanto tempo tu atuas e na área de salvamento, soldado? Perfeito. Na atividade de salvamento aquático, trabalhando no verão, especificamente no litoral, como salva-vidas eu já estou atuando há 9 anos, e na atividade de mergulho, de busca e salvamento há 6 anos já, desde o ano de 2010, né? Só assim, eu gostaria, se tu me permitisse aí, passar algumas informações a título de conhecimento. Ah, sim, fica à vontade. Eu considero ser primordial, né, já que aconteceu um fato lastimado com um ator, e está dando essa repercussão, seria muito importante a gente passar também para a população a ter uma noção do quanto que ocorre o afogamento no mundo e no Brasil, né? E também no nosso estado. No ano de 2011, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fez um estudo e considerou que no mundo inteiro 372 mil pessoas morrem afogadas no ano. E se nós formos comparar esses índices por população per capita, o Brasil ele se encontra na 3ª colocação no mundo. A Rússia ela apresenta 12 mil casos de afogamento por ano, o Japão 9 mil casos e o Brasil com mais de 6 mil casos de afogamento ao ano. No ano de 2012, a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela é um órgão nacional, ela também fez um estudo nessa área do afogamento e ela nos trouxe uma porcentagem do afogamento no Brasil, né? Quais os locais que mais ocorrem o afogamento. E o estudo da Sobrasa nos mostrou que 75% dos afogamentos ocorrem em água doce, que são em rios, lagos, cachoeiras, barragens. 15% dos afogamentos são em praias oceânicas, 8,5% são em águas naturais, que são piscinas, caixas d'água, banheira, e 1,5% são com embarcações, que foi o fato que aconteceu no final de semana com essa pessoa que está desaparecida em Palmares do Sul, né? Agora, só que se puder trazer para o nosso estado aqui, nós temos um tipo de conhecimento, especificamente na parte do litoral, o trabalho que os bombeiros e salva-vidas fazem na beira da praia. No ano de 2014 foi feito um estudo somente nas praias de Atlântida Sul até Quintão, de quantas intervenções os salva-vidas fizeram através do apito, né? Foram feitas 48 mil intervenções com apito, no prazo de 1º de janeiro até 3 de março. E dessas intervenções, 400 delas resultaram no salvamento propriamente dito, né? Que é o salva-vidas entrar com a boia lá para retirar a pessoa de dentro do mar, né? E uma média de salvamentos por verão aqui no nosso estado, a gente tem uma média de 1.200 salvamentos por verão, né? Ou seja, é muita gente aí que poderia vir a perder a vida se não tivesse essa intervenção do salva-vidas. Exatamente. Isso que é, só lembrando, né? Esses dados são somente entre as praias de Atlântida Sul e Quintão. Se nós formos comparar com Capão da Canoa e até Torres, que são as praias que tem mais circulação de pessoas, podemos dizer tranquilamente que essas intervenções com apito passam de 100 mil por verão. Tranquilamente. E uma questão assim, se nós formos analisar no nosso estado aqui a questão de óbitos por afogamento, eles ocorrem muito mais em águas doces, que é em rios e lagos, por não ter tantas pessoas qualificadas que são salva-vidas para fazer o salvamento, né? Pela questão do público geral do Rio Grande do Sul procurar mais o litoral na época de verão,
consequentemente os salva-vidas são direcionados mais para a parte do litoral, né? Por isso que não ocorrem tantas mortes no verão. E os óbitos que eventualmente ocorrem são em áreas não guarnecidas por salva-vidas, né? Nesse tipo de situação vai muito da imprudência de não avaliar o risco devidamente que se pode ter, como pode ter acontecido nesse caso, que inclusive está em andamento ainda, em que um estava utilizando o colete e o outro não estava. Isso, tu acredita que seja, qual o principal motivo dos afogamentos, que além de não ter um salva-vida para dar guarnecer a segurança das pessoas que estão naquele ponto, daquele balneário, aquele local que irão se balnear, né, irão se banhar, melhor dizendo, qual que é o principal motivo aí, a principal causa dos afogamentos? O principal delas é a imprudência, né? As pessoas reiterando, as pessoas não conhecerem o local, ou no questão de a praia, ter entrado um dia no mar, o mar constantemente está em mudança, questão do vento, questão das ondas, o banco de areia que ele teve num dia no mar, no outro dia aquele banco de areia já não está no mesmo local, o mar está constantemente em mudança, né? E a pessoa, ela acredita que num dia ela estava em cima do banco de areia, no outro dia ela poderia ir lá no mesmo lugar, só que o mar mudou, lá naquele mesmo lugar vai ter um buraco, que é onde ocorre a questão da imprudência, onde a pessoa não tem o conhecimento do local que ela está se banhando, aí é onde entra a intervenção do salva-vidas em si, né? Muito bem. Tu falaste antes, e foi justamente de encontro um artigo que eu trouxe ontem aqui, que é um artigo para a revista On Sense, da Guarda Costeira Americana. Isso foi em 2006 publicado esse artigo, e que falava justamente, descrevia uma situação, soldado Spawn, em que um casal estava se banhando num banco de areia, e passava próximo ali de um outro barco. O capitão pulou na água e veio em direção a esse casal, e só que esse casal estava brincando, jogando água no outro, e o marido e a mulher acreditaram que o capitão desse outro barco estava achando que eles estavam se afogando, e até acenaram para ele: olha, não, nós estamos bem, nós estamos, o que o cara está vindo na nossa direção? Esse marinheiro então passou por esse casal, e a 5 metros após esse casal estava a filha deles se afogando, numa descrição muito parecida com a que a Camila Pitanga fez e com o que o senhor falou agora há pouco, que aquelas características que da pessoa estar se agitando os braços, gritando, não são comuns, ou pelo menos não acontecem em todas as circunstâncias de afogamento. Essa criança não estava emitindo qualquer tipo de som, e não estava visivelmente se debatendo. E se não fosse a intervenção dessa pessoa que conhecia as características do afogamento, que não é padrão, que não é aquilo que a gente vê na TV, aqueles efeitos dramáticos que a TV usa, e que raramente são vistos na vida real, essa criança, que era uma criança ainda, não diz a idade aqui, mas só diz que é uma criança, poderia ter ido a óbito. Então é importante, acho que, ter essa consciência, as pessoas, de primeiramente ser prudente em todos os locais onde for se banhar, e aliás nem se banhar onde não conhece, mas também levar em consideração que, como o senhor falou antes, o afogamento às vezes ele é silencioso, e a pessoa pode estar achando que alguém está bem quando está perdendo a vida naquele instante. Uma coisa muito importante, normalmente nós orientamos as pessoas, caso ela se encontre na situação de estar passando pela situação de estar com características, estar se afogando, é procurar a pessoa manter a calma, na própria entrevista com a Camila Pitanga, ela foi muito, muito clara nisso, que ela conseguiu parar, centrar a cabeça dela, mantendo a calma e pensar, o que eu vou fazer agora? Já, porém, infelizmente com o ator Domingos, ele não teve esse discernimento, ele não conseguiu parar, centrar a mente dele, se acalmar para conseguir sair daquela situação que ele se encontrava. E nesse sentido a gente vê que cada pessoa reage de uma forma para as situações, Cada uma vai ter uma reação. Algumas com certeza, se viu que está passando uma dificuldade, vai gritar. Só que outras não, outras vão ficar quietas. Na praia ocorre muito a pessoa ficar com medo não, mas com vergonha de sair com os salva-vidas da praia e acaba às vezes não pedindo socorro, com a questão da vergonha da praia estar lotada e tudo mais,
É verdade, é verdade. Muitas vezes é uma situação que pode parecer constrangedora, mas se perdesse o controle, ficar agitada, ficar nervosa, acabar ocorrendo, inclusive, um óbito. Só para a gente concluir aqui, até inclusive nesse artigo que eu trouxe como base dessa entrevista que a gente agendou então com o soldado Spohn, aqui diz o seguinte, que uma resposta instintiva de afogamento, que seria até num termo em inglês, que é IDR, não sei se hoje ainda se usa isso, é o que as pessoas fazem para evitar o sufocamento real percebido, que pode ser imaginário na água, não se parece com o que a maioria das pessoas esperaria. Há quase nenhum tipo de aceno frenético ou gritos por socorro. Concorda com isso? É isso mesmo? É isso mesmo, corretíssimo. E aqui diz o seguinte, algumas observações. Eu gostaria que o senhor até corrigisse se for mito, porque estou utilizando, diz o seguinte. Sim. Aqui, ó, exceto em raras circunstâncias, pessoas se afogando estão fisiologicamente incapacitadas de gritar por socorro. O sistema respiratório foi projetado para a respiração. A fala é uma função secundária. A respiração precisa acontecer antes que a fala. Isso procede também, soldado? Procede, é exatamente isso aí. Diz o seguinte, a boca de quem se afoga fica alternadamente acima e abaixo da água, da superfície da água. E quando acima, não tem tempo suficiente para exalar, inalar e gritar por socorro rapidamente antes que comece a submergir novamente. Também procede? Procede, exato. Quando o nosso sistema nervoso ele identifica que está entrando água para os pulmões, ele fecha a glote, né? Consequentemente, a pessoa ela não consegue mais fazer, gritar nem nada ali, é uma defesa do organismo para não alagar os pulmões, né? De fato. Diz outro tópico aqui, pessoas se afogando não acenam por socorro. O instinto as força a estenderem os braços lateralmente e pressionar a superfície da água, de forma a permitir que a pessoa erga o corpo e, respectivamente, sua boca para respirar. Normalmente é assim que acontece? Normalmente é isso aí mesmo. Ela abre bem os braços, né? Não faz mais um movimento de natação normal, porém ela abre bem os braços lateralmente e mal tira mais os braços da água, né? Ela tenta mais se manter mesmo na superfície da água, né? Os movimentos são muito lentos, tá? Durante esse período que as pessoas estão naquela situação de agonia, nesse processo, nessa resposta instintiva ao afogamento, quem está se afogando não consegue controlar voluntariamente os movimentos dos braços. Fisiologicamente, não conseguem parar de se debater na superfície da água e interromper o afogamento com movimentos voluntários, como acenar por socorro, nadar em direção ao possível resgate ou tentar alcançar algum tipo de equipamento que as ajude a flutuar, ou seja, uma reação racional não ocorre numa situação como essa. Ao que explica aqui, né? Muito bem, tem vários tópicos aqui também que eu estava lendo nesse artigo, mas eu acho que essas informações que eu trouxe, principalmente as informações que o soldado Spohn, foram muito importantes para as pessoas, primeiramente, serem prudentes. A imprudência é o que mais mata em afogamento, conforme o soldado Spohn. E também ter um pouquinho de conhecimento, porque às vezes alguém pode estar se afogando muito próximo e a gente não perceber, é preciso estar atento sempre. Soldado Spohn, agradeço muito a tua entrevista, com bastante conhecimentos e informações para o nosso ouvinte. Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade, senão agradeço a tua participação por telefone aqui. Perfeito, também agradeço o contato aí, só lembrando que hoje o que mais prevalece nesse trabalho é a questão da prevenção, né? Nós temos que trabalhar forte nessa questão da prevenção, dessa orientação ao público alvo desse tópico. Existem duas referências hoje que estão atuando bastante nessa questão da prevenção, que é a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e também temos a Asaville, que está nesse cenário também, que é a Associação dos Salva-Vidas Militares do Rio Grande do Sul, né? Também está trabalhando nessa área da prevenção do afogamento. Aí colocar à disposição também, quem tiver interesse em repassar mais informações, aí a gente está sempre às ordens para auxiliar o maior número de pessoas possível, né?
Com certeza. Muito obrigado pela participação, então, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Sem esse trabalho, principalmente, acho que nas praias, quando começa a esquentar um pouquinho mais o tempo, lotam as praias e vocês como salva-vidas, e qualquer também outra situação, mesmo que seja na busca e resgate, que eu acho que é mais até dolorido para vocês mesmo, que muitas vezes a gente sabe que a esperança ainda é pequena, mas a família ainda tem um pouco de esperança, mas as horas passam e às vezes até os dias, e dificilmente alguém sobrevive, e geralmente o resgate é de um corpo de uma pessoa que já foi a óbito, né, por conta de um afogamento. Mas nobre também o trabalho de vocês, mesmo que seja no resgate de um corpo para as despedidas dos familiares. Mas principalmente acho que nesse trabalho preventivo e que se evita muitas vezes óbitos por conta desse conhecimento, e acho que também o amor, né, a atividade que vocês têm. Parabéns, obrigado mais uma vez. Exato, muito obrigado. É vocacional, tá? Tem que gostar mesmo. Agradecemos pelo seu contato da rádio e parabéns pelo trabalho de vocês também. Ok, muito bem então. Agradeço então, mais uma vez, né? Conversei hoje então por telefone com o soldado Spon, especializado aí em mergulhador há 3 anos. 9 anos atuando aí como salva-vidas, inclusive na Operação Golfinho, todos os anos, e integrante então da Companhia Especial de Busca e Salvamento de Porto Alegre, nessa entrevista bastante informativa então que tivemos hoje. Um breve intervalo e já já eu retorno com o nosso prato predileto. Você está na Inova, Nova Petrópolis.